Bem, o Shinoku está voltando agora para sua segunda temporada, depois de ter sido uma febre gigante em 2023. Provavelmente se tornará febre de novo agora em 2024, não é mesmo, Mia? Sim, e sendo um anime que traz críticas muito pontuais e bem estruturadas ao mundo idol, um tema bastante delicado e controverso, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre como essas críticas são apresentadas na narrativa e sobre o próprio universo idol em si, não é, Rairi? Exatamente, mas isso vem logo após a nossa vinheta. Bom, acho que um ponto que Oshinoko começa acertando logo de cara é o design, né? O design de personagem da Ai. Sim, os personagens são muito bem feitos, é muito bonitinho. Eu acho que a Ai ela é feita pra ser realmente como se fosse aquela idol idealizada, com aquela aparência quase que perfeita, né? Assim, os traços, o formato que eles colocam ela, as cores usadas, a estrela no olho, tipo, tudo nela já aponta pra ser uma pessoa, assim, que é pra chamar atenção, pra ser a capa da parada. Sim. É a ideia, né? Você precisa, não é à toa que o nome é idol, né? Algo pra você idolatrar. Tem que ser uma imagem absurdamente bonita. Tem que ser algo ali que você olhe e fique, pô, brilhando. Sim. Você fique ali, pô, quero estar perto dessa pessoa, quero idolatrar ela. É realmente ali a forma de vender. Esse ponto do design já é muito interessante, porque quando a gente pensa no mundo idol, muitas vezes parece que a imagem é mais importante até do que o talento, dependendo da situação, né? Ah, sim. Porque também o idol ali é uma construção complexa, né? Você não tá você tá vendendo uma imagem e necessariamente não precisa ter muita coisa por trás pra segurar ela. Você nem sempre precisa ter uma carga absurda de talento pra manter aquela imagem. Você precisa fazer o marketing daquele visual e aproveitar quanto mais as pessoas estiverem comprando. Meio que uma coisa vazia, de certa forma. Nem sempre, mas às vezes. Ah, não, mas existe uma dificuldade muito grande pra se tornar idol, uma necessidade de esforço bem grande. Ah, sim, e muitas vezes tem. tira a saúde mental até das meninas e dos meninos que querem ser idols. Assim, no mínimo, saber dançar muito bem, saber como fazer os movimentos, os gestos, as expressões faciais, isso é extremamente importante. Mas são tudo coisas que você pode ensinar pras pessoas ali com o treino, até que acaba que não se torna algo tão absurdo assim de se cumprir. Só que o problema mesmo é a imagem perfeita pra ser cumprida pela pessoa é algo que é muito ruim pra saúde da pessoa, tanto física e mental. É um esforço absurdo pra você se manter nas condições físicas, é um esforço absurdo pra aguentar a pressão, é uma ideia que é muito tóxica pra pessoa em geral. Sim, parando pra pensar, as idols elas são praticamente fabricadas, né? Feita no Existe laboratório. todo um treino já pré-setado ali das empresas para como fazer com que o idol debute com as capacidades, né, necessárias ali para atuar como idol. E aquela coisa, não é porque é uma técnica replicável que qualquer um consegue fazer. O screamo, o gutural e até o vocal lírico são técnicas que são replicáveis e não é qualquer um que consegue fazer. Precisa ter um mínimo determinado talento. Né? E até a Ai fala numa cena, né, que ela milimetricamente ajusta as coisas. É realmente uma coisa que busca um perfeccionismo. E cantar, dançar, tudo ao mesmo tempo, enquanto faz expressões, não é algo fácil. Mas ao mesmo tempo, às vezes tem uma menina que canta muito bem ou dança muito bem e ela acaba não recebendo tanto destaque em contrapartida de alguém que às vezes só tem um visual mais bonito e acaba ficando muito mais popular. E nesse sentido, a indústria tá muito errada. Sim. A própria forma como funciona a dieta, né, das idols, é de uma forma, às vezes, que é bizarra, tipo, tem casos aí de idols que eu conheço que passaram uma semana comendo gelo pra poder emagrecer, chegar no... Isso é monstruoso demais, cara. É desumano. Sim. Apesar de que não acontece só no mundo idol, né? Tem na indústria em geral, ainda mais quando você fala de músicas de pop em geral, tem muito essa questão de você também querer criar o artista que vai estar ali, vai ser bonito, vai dançar, vai cantar, vai ter todas as habilidades perfeitas ali. Então, ocorre além do mundo idol, mas só que nos idols é um peso muito maior. Sim. Porque a pessoa não tem mais uma vida pessoal aberta como o resto das pessoas, ela não tem uma liberdade social que nos outros lugares a pessoa tem, então fica um peso muito grande. Eu acho que também outra diferenciação muito grande é que, basicamente, a idol
ela é quase inteira como um produto para se vender. Então não é só o talento dela, mas o comportamento dela, a aparência dela, tudo se torna como uma espécie de objeto de consumo para ser utilizado numa vitrine. Mas também tem uma questão de o quão é idealizado, o quão é esperado uma aparência e às vezes até personalidade, né, da pessoa de uma forma sobre-humana, né? Isso não acontece tanto aqui no Ocidente nesse nível. Até porque a forma como o Oriente espera que as pessoas se comportem de uma maneira quase perfeita também acaba meio que forçando as idols a criar personalidades falsas, né? Que é uma coisa que a Ai mostra no primeiro episódio, né? Ela vive um personagem para o mundo todo em vez de ser ela mesma. É necessário, né? Não tem como você conseguir fazer todas aquelas pessoas acreditarem naquilo sem levar alguma carga ou algum peso pra si mesmo. É uma vida cruel. Acho que isso é um dos pontos muito geniais do primeiro episódio de Oshinoko, porque a Ai, ela mostra desde o princípio que ela é uma mentira. Toda a forma dela de funcionar é uma mentira. É uma coisa muito irada que eles usam. E ela é, aspas, a idol perfeita. Uma completa mentira, né? Então, muito legal a forma como eles trouxeram isso pra fazer a crítica, né? Eles colocam muitas críticas maneiras no Oshinoko, de ter que ser uma mentira pra agradar as pessoas, de como as gravadoras tratam as pessoas, de como tem um peso psicológico toda essa carreira de idol. Eles colocam pontos que são, assim, muito perfeitos e eu não esperava isso de um anime, assim. Me pegou do nada, assim, de surpresa. Eu fiquei, cara, que pontuação surreal que eles trouxeram. Até a questão dela não poder ter filho, né? Uma coisa que os idols lá praticamente não podem mostrar que estão namorando. Quando podem, é aqueles idols que já estão há muito tempo na indústria, já tem uma certa idade, já tem um pouco mais de liberdade, reconhecimento. Aí a pessoa vai lá e, pô, tô namorando fulano. Mas quando tá no começo de carreira, praticamente não se pode. Ainda mais que ela tinha 16 anos, né? Sim. Ia destruir completamente a imagem que ela criou, ia destruir a carreira dela. Próprias pessoas que consomem veem o idol de uma forma pura, mística, então isso ia acabar completamente ali com o amor dos fãs. Então tem um peso muito grande ali pra você poder ter liberdade pra fazer algo que você gosta. Eu não diria não só questão de pureza, mas também com egoísmo. Também. Com sensação de posse. Essa idol é minha namorada ou meu namorado, não pode estar namorando tal pessoa, que não faz o menor sentido, porque o idol nem te conhece, né? E eu acho que até como mostra o vilão do primeiro episódio, né? Que a forma como ele fica quando descobre que a Ai namora, e, enfim, leva aquela situação triste ali no final do primeiro episódio, mostra muito como é essa coisa dos fãs, né? Sim. Terem raiva de ver o idol namorar, o que é uma coisa completamente absurda. Os fãs também têm um jeito de pensar muito bizarro, cara. Ter posse sobre uma pessoa que tá ali te gerando entretenimento, e você levar isso a níveis surreais, como o próprio vilão fez, e acabou ali cometendo crime, né? Mais de uma vez. Tanto é que acontece até com o médico ali e com a Ai. Ele não parou, ele virou uma máquina. Então, tipo, realmente, o Shinoko retrata as coisas iradas. Sim. A obra andou muito por conta desse personagem, né? Ele meio foi quem fez a obra inicialmente se mover, porque ele faz o protagonista reencarnar e graças a ele também que acontece a morte da Ai, e tem toda aquela chance ali dos filhos poderem se desenvolver na obra, né? Mas foi uma crítica muito boa que eles trouxeram. Sim. E assim, a gente pensa que não acontece aqui no Ocidente, mas eu vejo muita gente na internet falando, minha namorada, meu namorado, com esse sentimento de posse, inclusive às vezes dando hate em quem eles vão namorar pela própria internet. E além disso, às vezes forçando até uma sexualidade do idol que não é do próprio idol. Tipo, por exemplo, uma mulher querendo uma idol feminina e dizendo, ela é 100% lésbica. Ou às vezes uma menina que fetichiza a relação entre dois homens no mesmo grupo e, enfim, isso não deixa de ser uma sexualização, né? E essa mesma pessoa, às vezes, é a pessoa que critica a sexualização lá no Oriente. Então acaba que vira uma hipocrisia também, né? Mas é uma das coisas que acontecem muito, né? A hipocrisia de você... dentro de um certo contexto é válido, mas em outro não pode, não encosta, é meu precioso. Mas para outros contextos, pode falar, pode fazer, tá tudo bem, eu adoro.
Mas assim, a sexualização especificamente lá no Japão é um negócio bizarro, né? As meninas usando roupas de banho, fazendo poses específicas. Mas é porque também é uma forçação pra vender o máximo possível daquilo. Eles querem alcançar aquele público que vai ficar louco por aquilo, eles colocam o máximo possível de esforço pra isso. E tem isso acaba gerando uma imagem muito ruim pra aquilo, porque você está vendo que aquilo ali tá sendo forçado pra ser vendido, não é algo natural, é forçado, não é uma escolha artística. É simplesmente só uma máquina vendendo o máximo possível que ela puder. E falando sobre essa questão de liberdade artística, né? Foi um ponto que eu acho que não trouxe. Oshinoko especificamente não trouxe tanto, mas poderia ter trazido, né? As músicas, né? A forma como funciona a relação das idols com a música é muito tipo. A empresa decide como que vai funcionar. Sim. Às vezes até decide a roupa, decide o cabelo, decide praticamente tudo da pessoa. Já tem o conceito completo feito. Você só tá ali pra servir de meio pra aquilo ser exposto. E isso é muito triste, né? Porque a música que era pra ser originalmente uma arte... Isso é uma coisa até que o diretor, que vira pai do Aquamarine, comenta, mas no caso ele tava falando sobre indústria do cinema, né? Da cinematográfica, mas vale pra indústria idol. Ele fala que não há espaço pra criatividade, pra arte, né? É um ambiente puramente de consumo, puramente de marketing, puramente de venda, né? E que é um ambiente destrutivo, porque a pessoa vai se vender o máximo possível também, vai querer participar de um máximo de coisas que nem sempre ela gosta ou que realmente ela iria estar no projeto, mas tem uma empresa por trás que ela tem que cumprir o contrato, ela tem que vender o suficiente, ela tem que fazer o máximo possível, então tem um contexto muito complexo por detrás da pessoa ali e ela acaba que às vezes tá sorrindo pra câmera, mas por dentro ela tá completamente quebrada, ela já não consegue mais ter uma felicidade fazendo aquilo. Isso é outro ponto, inclusive, que o Oshinoko acho que traz com bastante maestria, a questão do lucro, né? Que o idol tem, que acaba sendo muito baixo, porque tem que repartir a roupa que o idol vai receber, os custos pra fazer praticamente tudo, eles dividem, aí tem que dividir entre cada integrante. Enfim, ainda tem esse ponto do dinheiro que muitas vezes força os idols a fazer coisas que realmente eles não querem, né? Como você mesmo falou. É uma maldade, cara. Quanto maior fica a área artística e ela começa a ficar mais rala, ela começa a ter menos a parte da arte, mais a parte da venda e do dinheiro, a liberdade das pessoas é sugada, o dedo artístico delas nas questões também é retirado, porque são pessoas que estão por trás editando exatamente o que vai ser feito. Acaba que deixa de ser arte, vira mais só um produto fabricado que tá ali pra vender. E isso é uma coisa que é destrutiva. E eu acho que em situações como, por exemplo, na Coreia, onde existe uma quantidade muito pequena de empresas que dominam como se fosse um monopólio, né? Os artistas ficam meio sem opções, né? Eles precisam ceder. Onde não tem pra onde fugir. Isso é muito triste, né? Um outro ponto muito interessante que a obra traz como crítica, questão da data de validade das idols. Porque, por exemplo, você tem a Men, que é a youtuber, né? E ela tem que mentir a idade dela pra poder estar no grupo. Sim. Então, outro ponto aí. O Oshinoko, ele pontualmente traz coisas muito incríveis. A gente tá dissertando até um pouco mais fora, né? Mas as ideias basicamente estão todas ali discorrendo ao longo da obra. E isso torna ela muito ímpar, né? Sim. É que não dá pra dissertar 100% dentro, porque ela remete tão bem pra problemas do contexto em geral. E dá uma leve encostada, você já vai pro ponto principal aqui que ela tá tocando, porque é uma crítica muito bem feita. Você não fica preso ali, é uma crítica só pra falar daquele momento da história que tá sendo apresentada. Não, tá falando de coisas reais. Pessoas passam por aquilo, pessoas sofrem por aquilo, pessoas desejam ser aquilo. Então, é uma parada que não tem como não perder um pouco a linha. E é legal que, por exemplo, a gente vê hoje como uma artista muito ascendente lá no Japão, que é a Ado, né? Sim. Alguém que não mostra nem sequer o rosto, né? E por que será, né? Tem toda essa questão dos stalkers também, que foi mostrado logo no primeiro episódio, né? E também tem o feedback negativo, que acaba que, por se expor demais, as pessoas acabam recebendo muitos feedbacks que nem sempre vão deixá-las bem e vai acabar acertando elas. Como um dos personagens que você gosta muito, a Kanye, passa por isso no Oshinoko. E essa questão da Ado provavelmente é pura questão de
de defesa pra não ter que lidar com certos stalkers ou fãs que provavelmente iriam vir trazendo alguma coisa ruim pra o dia dela. Eu até me pergunto se tem a ver também com o visual, porque, né? Também. Quando se pensa em idol ter que ser uma mulher extremamente bonita, a gente não sabe, a Ado pode ser... Pô, a Ado é extremamente talentosa, inegavelmente. Sim. Vocal absurdo. E aí, sei lá, vai que ela não é muito bonita, aí já o pessoal já comenta, e pô, uma coisa que não tem nada a ver, porque o artista não tem que ser bonito, ele tem que saber cantar, né? Sim. Pelo menos originalmente, né? É que a gente sabe que a indústria idol não funciona assim, mas é como deveria ser. Mas eu acho bom que ela mantenha a privacidade dela e ela pode ir pra qualquer lugar, ela pode se divertir com os amigos e ter os momentos de intimidade dela com as pessoas sem ter ninguém ali pulando e gritando ao redor dela, impedindo ela se divertir. Então, eu acho que é um caminho que muitos outros idols deviam seguir. Eu acho que é um caminho saudável. Sim, é um caminho muito válido, sim, concordo. E isso também ia mudar muito o formato que o próprio mercado trabalha com eles, porque eles iam ter que lidar muito com uma parte diferente, não ia poder se aproveitar tanto da imagem física da pessoa. Ia ser muito interessante de ver como é que eles iam ter que se desenrolar pra mudar toda essa engrenagem que eles já criaram. Sim, eu acho que seria muito bom e, inclusive, ia resolver o problema dos stalkers, né? É um problema muito sério, como a gente já falou anteriormente, né? E falando em stalker, isso é uma questão tão grande no mundo idol que eu acho que até uma recomendação aqui em off de filme de anime pra se assistirem, um clássico aí que é o Perfect Blue, que fala bastante sobre isso. E bem, tem agora a próxima temporada que já deve ter começado assim que sair esse vídeo, né? E sim, as expectativas estão altas. Eu particularmente quero muito ver como é que vai ser essa audição aí desse live action que eles vão fazer, né? Sim. Ver como é que o Aquamarine vai chegar no pai dele, né? Se ele vai conseguir chegar, né? Acho que ainda falta um pouco pra isso. Ia ser muito cedo pra eles liberarem isso. Mas provavelmente ele vai ir catando umas pistas ali com a galera do teatro. Sim, sim. Mas vai ser interessante essa parte. Inclusive essa parte de teatro e da Akane, de cancelamento, eu acho que isso dá um vídeo só. O que você acha? A Akane, pelo tudo ali que rolou com ela, acho que a gente consegue fazer um vídeo completo ali só do arco dela. Sim. O que vocês acham? Se vocês gostarem, deixem no comentário aí que a gente traz esse vídeo. Comenta aí. Mas a Akane é um personagem, assim, muito bom, muito bem feito. Incrível, cara. Sim, fizeram muitas coisas legais ali com ela. Foi um personagem muito bem colocado. Todos os personagens ali, eles trazem alguma questão da indústria do entretenimento. Sim. De como a indústria do entretenimento pesa, né? De forma negativa, né? Claro que tem os pontos bons, a gente tá aqui trazendo as críticas, né? Mas é muito interessante como eles trabalham. Cada uma ali vem com uma carga muito grande de profundidade, de história do passado, de peso narrativo. Sim, e o autor também soube colocar muito bem os personagens com pontos exatos ali que eles têm de problema com a indústria e também os pontos bons que eles carregam disso. Ele utilizou muito bem ali os personagens. O cara fez cinema com a escrita dele. Assim, me parece que ele entende muito da indústria mesmo, porque até a forma, por exemplo, como o novo Bicomate está tentando crescer, né? Ele vai mostrando quais são as estratégias e as dificuldades e mostra, inclusive, o quão não meritocrático muitas vezes é, né? A forma como um grupo faz para crescer, às vezes por contatos, às vezes pelo dinheiro que a empresa tem. Enfim, tem o caso, por exemplo, da Men, que já trouxe as pessoas do YouTube dela, né? Você tá utilizando ali várias coisas e também tem detalhes ali de que a pessoa tem que saber como há certas coisas que acontecem por detrás dos panos, na área ali do cinematográfico, na área dos idols. É uma parada ali que são detalhes que ou o cara já participou ou ele lê muito sobre, porque deve ser algo que ele deve curtir muito. Porque são certos detalhes ali que você não pega só porque você segue, é porque você parou pra pesquisar, você foi a fundo pra entender certas questões. Uma curiosidade é que o autor de Oshinoko é o autor de Kaguya-sama, né? Eu não tava ligada disso, não. E Kaguya-sama é uma comédia romântica que eu diria que é possivelmente uma das melhores aí que já tiveram. Comédia romântica não é um tema que me pega tanto, né? Mas Kaguya-sama foi um anime que eu gostei bastante de assistir, né? Eu acho que ainda vai ter continuação, mas que eu vi até então eu gostei bastante. Cara, mas no Oshinoko ele caprichou ali na questão da crítica, né? E ainda trouxe como desenhista do Kuzuno Honkai, que é um outro anime aí que esse eu já não gostei muito da história, mas a arte é muito bonita, né? Ela é artista da obra, então
É, uma parada maneira. A galera ali é de qualidade trabalhando na obra. Sim. Pra quem não assistiu Oshinoko, eu não sei porque está vendo esse vídeo, porque tá cheio de spoiler. Muito spoiler. Mas... Apesar de a gente segurar um pouquinho, a gente ter segurado um pouquinho, ainda tem alguns, né? Mas vale muito a pena assistir aí. Sim. Peguem aí, separa uma horinha pra ver o primeiro episódio, porque ele é longo, mas é um episódio sem igual. A forma que é feita, a direção foi absurda, os personagens já cansou de falar que são extremamente bem feitos. Então, separa o tempo e assista. É muito bom. É muito bom. Sim, é muito bom. E sabe o que é melhor ainda? Um likezinho no nosso vídeo. Um comentário. Se inscrever. E compartilhar. Foi muito divertido fazer esse vídeo, galerinha. Mesmo a gente estando ali parecendo um pouquinho cansado. Foi uma semana difícil, mas a gente gosta bastante de Oshinoko, então... Sim, então... Eu vou partindo aqui, ó. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pra vocês. Fui! Eu também vou partindo por aqui. Uma ótima semana a todos. Um abraço e tchau!